bendito sejas, coração amigo, pelo pão que dás à porta, ao companheiro que se desconforta na aflição da penúria sem abrigo. Deus te faça feliz pela roupa que ofertas aos torturados do caminho, que tanta vez se vão no desalinho das feridas que trazem descobertas. Deus te conceda o prêmio da ventura pela ternura sorridente, com que levas ao doente o amparo do remédio e a esperança da cura. Deus te guarde na fonte da alegria, para lenir no esforço a que te des a orfandade e a viuvez que vivem para a dor de cada dia. Deus, porém, te abençoe, coração brando e pasmo, com a mais sublime recompensa, quando ouvidas a intromissão da ofensa, o golpe da injustiça e a pedra do sarcasmo. Deus te exalte no santo esquecimento do mal que te golpeia, reduzindo a extensão da chaga alheia sem cogitar do próprio sofrimento. Bendito sejas, coração submisso, embora sábio entre os mais sábios, pela palavra boa de teus lábios, no exemplo da bondade e do serviço, porque o amor transforma a sombra em luz, e o perdão, onde ampare, nunca erra, auxiliando a vida em toda a terra para o reino divino de Jesus. Canta, mergulha no templo de tudo que há dentro do teu coração. Tua voz pode ser o único livro que alguém pode ler e serve de abrigo para quem não tem mais com quem contar, um novo sol a brilhar. Canta, espalha no vento sublimes promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. E a canção guiará a quantos
que se levanta e canta, canta mais. É tua a voz que se levanta e canta, tanto em nós. Quem me tocou, pois eu senti saindo de mim uma virtude em meio à multidão. Perdão, Senhor, me entrego a ti, pois te toquei buscando saúde e logo meu sangue estancou. Quem me tocou, Quem me curou, a esperança nos liga ao céu. Toque divino nas vestes do amor. a ternura é o orvalho ao sedento viajou. O sol da escuta é o agasalho a quem precisa de calor. Vai em paz, minha irmã. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Quem me tocou, Perdão, Senhor, pois eu senti me entrego a saindo ti, de mim buscando minha uma virtude em meio à multidão. Quem me tocou, Quem me curou, a esperança nos liga ao céu. Toque divino nas vestes do amor. a ternura é o orvalho ao sedento viajou. O sol da escuta é o agasalho a quem precisa de calor. Vai em paz, minha irmã. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor.
Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. A melhor oração é o amor, a melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. Gentileza, auxílio e perdão. Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Combate interior. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Paulo, Filipenses 1:30. Em plena juventude, Paulo terçou armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar posição para impor-se no futuro da raça. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos. Deixou colegas e companheiros distanciados. Discutiu com doutores da lei e venceu-os. Entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu-a. Combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém e sobrepôs-se a velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu perseguir aqueles que interpretava por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes a inquietações inomináveis, guerreou pecadores e santos, justos e injustos. Surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Chegada essa hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Não tem braços para hostilizar, e sim para ajudar e servir. Caminha modificado em sentido inverso. Ao invés de humilhar os outros, dobra a própria cerviz. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio, com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava nos tempos de cegueira. É apedrejado, açoitado, preso, incompreendido muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação. Se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Ora e vigia, prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. Lembra-te, meu irmão, de quem nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Emmanuel. Deus nosso Pai, Jesus nosso irmão maior, os nossos irmãos da nossa casa de oração, irmão Aniceto com seus colaboradores, aos nossos irmãos do tratamento amor, que possa nesta noite assistir à nossa reunião, para o bem de todos nossos
e dos nossos irmãos e daqueles que se encontram numa necessidade maior. Estamos aqui, companheiros e companheiras, vamos ter fé, fé em Deus, fé na força cósmica universal, que possa nos ajudar a ser mais firme na doutrina, sempre com mais amor, que daí nós sabemos que tenhamos êxito de receber tudo que Jesus possa nos ajudar. Então, boa noite a todos. E nessa prece que vamos fazer com fé, com amor, com caridade. E vamos receber do alto tudo o que necessitamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, assim dá hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não deixe cair em tentações. E livra, Senhor, de todo mal. O Senhor é o poder, é o reino e a glória para todos sempre. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E vamos conversar nessa noite sobre a questão 284 do Livro dos Espíritos, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, que está no capítulo 6 da vida espírita, as relações no além-túmulo. E a questão é a seguinte: como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar a sua individualidade e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? E aí a pergunta, a resposta, aliás, que foi dada foi a seguinte: comprovam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis um dos outros, como faz o corpo entre os homens. Ou seja, gente, essa questão, ela aborda um tema muito importante, pois ela fala sobre a continuidade da nossa identidade após a morte. Muitas pessoas se perguntam: quando eu desencarnar, continuarei sendo eu mesmo? Continuarei com esse mesmo corpo? E a resposta dos espíritos, ela é bem clara em relação a isso. Sim, a morte destrói apenas o corpo físico, a matéria. O espírito, ele conserva a sua individualidade, a sua consciência, as suas lembranças e as suas características pessoais. Ou seja, o que acaba é só o corpo, a matéria. Mas a nossa essência, ela permanece. A doutrina espírita, ela nos ensina que somos espíritos imortais, vivendo temporariamente em uma experiência em um corpo material. Portanto, a nossa verdadeira identidade não é o corpo, não está também no corpo, mas sim no espírito. E qual é o papel do perispírito, nessa questão?
a resposta, né, que foi dada, ela é muito clara. Ela menciona o quê? Que o perispírito, ele é um envoltório semimaterial do espírito. Ou seja, nós podemos fazer uma comparação aqui bem simples. Quando estamos encarnados, nós reconhecemos as pessoas pela sua aparência, né? Pela sua aparência física. Já no plano espiritual, os espíritos se reconhecem por meio do perispírito. Ou seja, o perispírito, ele funciona como um instrumento de manifestação da individualidade de cada um. O perispírito, ele reflete os pensamentos, os sentimentos e o grau evolutivo daquele espírito. Então, é através do perispírito que nós nos reconheceremos no plano espiritual. Por isso, os espíritos não são todos iguais. Cada um apresenta a sua característica própria. Características essas que foram adquiridas ao longo da nossa jornada evolutiva, né? Ou seja, a individualidade, ela não se perde, a gente vai conservando ela, né? Um dos maiores ensinamentos, né, que essa questão traz para a gente é que a morte, ela não anula quem somos. Nós continuamos levando conosco quem nós somos. Levamos conosco a nossa inteligência, os nossos conhecimentos adquiridos, os nossos sentimentos, sejam eles bons ou ruins, as nossas virtudes, as nossas imperfeições, tudo isso vai nos acompanhar e nos acompanha. Porque ninguém se transforma automaticamente em sábio só porque desencarnou. Da mesma forma, ninguém perde também as suas conquistas morais que já foram alcançadas durante as suas encarnações. A desencarnação muda, né? Quando desencarnamos, o que muda é só o plano de existência, mas não modifica instantaneamente o espírito. O espírito não se modifica, ele conserva tudo aquilo que ele adquiriu, seja de bom ou de ruim. Então, o que realmente vamos levar aqui da Terra, quando nós, desse plano, né, quando nós desencarnarmos, muitas das vezes não, o que vamos levar é somente as nossas conquistas morais e intelectuais. E nós, quando estamos aqui, né, na Terra, estamos encarnados, nós estamos muitas vezes preocupados e nos dedicando a grande parte do nosso tempo somente às conquistas materiais. Buscando bens materiais, buscando posição social, buscando títulos e reconhecimentos. Tudo isso é importante e pode ser muito útil durante o nosso período que estivermos aqui encarnados. Mas a questão, né, nos faz refletir e nos mostra que o que realmente importa é aquilo que incorporamos ao nosso espírito, à nossa bagagem espiritual. É isso que nós precisamos adquirir. Não esquecermos desse lado, porque levaremos daqui apenas o quê? O bem que praticarmos, o amor que distribuirmos, o conhecimento que adquirirmos, as virtudes que adquirimos e desenvolvermos, né? E vamos deixar aqui as riquezas, os cargos, o prestígio social, posição social, os bens materiais, tudo isso nós não vamos levar, vai ficar aqui. O nosso patrimônio espiritual é o único que vai atravessar a fronteira da morte, né? Que é o que eu já disse anteriormente. São as nossas conquistas intelectuais, as nossas virtudes, né? São o bem que praticarmos. É esse que é o nosso patrimônio espiritual e é esse que nós temos que procurarmos nos enriquecermos para levarmos quando deixarmos esse plano, quando deixarmos, né,
a vida material, quando desencarnarmos. É esse o patrimônio que nós temos que levar e adquirir. Né? E essa questão ela é muito importante também porque ela nos traz um consolo. Se os espíritos mantêm, né, a sua individualidade, isso significa que os laços, né, de afeto, os laços verdadeiros, eles não desaparecem. Os familiares, amigos que partiram na nossa frente continuam existindo como seres conscientes e identificáveis. Né? A doutrina deixa bem claro e nos ensina que o amor não morre. Os vínculos construídos no bem, eles permanecem e podem se fortalecer ainda mais no mundo espiritual. Por isso, a morte não representa uma separação definitiva, mas apenas uma mudança temporária de condição. O perispírito, né, ele reflete tudo aquilo que somos interiormente. Se cultivarmos em nós sentimentos elevados, sentimentos de amor, sentimentos de paz, sentimentos de caridade, de fraternidade, estaremos construindo dentro de nós um patrimônio espiritual muito valioso. Se alimentarmos agora o egoísmo, o orgulho, né, ressentimento, mágoas, raiva, ódio, levaremos também isso conosco. Vai também atravessar a fronteira, né, espiritual. E isso a gente precisa ter muito cuidado e pensar agora de que precisamos mudar se estamos alimentando mais esses tipos de sentimentos e trabalharmos de forma consciente a nossa reforma íntima para que possamos melhorar e levarmos sim um patrimônio valioso, um patrimônio virtuoso para o mundo espiritual. Cada pensamento, cada atitude, cada escolha que fizermos contribui para moldar o espírito que seremos amanhã. Então, é muito importante que reflitamos sobre isso, que possamos refletir sobre isso e começarmos a mudar se não estamos trabalhando num patrimônio espiritual valioso. Então, essa questão, né, ela reafirma para a gente que somos seres imortais, que continuaremos sendo nós mesmos após a morte do corpo físico. Então, nada do que conquistarmos moralmente vai se perder, vai conosco. Então, cada esforço que fizermos na prática do bem, cada ato de amor, cada passo em direção ao aperfeiçoamento vai ficar registrado em nosso perispírito, né? Em nossa própria essência espiritual. Cada esforço, cada ato, né, praticado com amor em direção ao bem vai ficar registrado, será nossa bagagem espiritual, assim como também cada prática do mal que nós praticarmos. Por isso, a grande pergunta, né, que fica, que essa questão nos traz e nos convida a refletir é: quem seremos depois da morte? Né? Essa é a grande pergunta. Que tipo de espírito que seremos após a morte? Ou seja, que tipo de espírito estamos nos tornando hoje? Né? Então, essa é a grande pergunta dessa questão para a gente refletir. Por isso, vamos aproveitar ao máximo a nossa encarnação, que estamos tendo a oportunidade, para construirmos valores que nos acompanharão por toda a eternidade. Eu agradeço a todos a atenção em ouvir o comentário e que Jesus nos ampare, nos inspire e nos fortaleça nessa caminhada de crescimento e de renovação. Que assim seja. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, meus queridos irmãos do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Aniceto. É uma alegria imensa poder estar aqui novamente com vocês para compartilhar desse momento sublime, desse reencontro, através desse reencontro
para a nossa reflexão conjunta nesta noite de estudo do Evangelho. E hoje nós vamos estudar aqui, fechando o capítulo 17, Sede Perfeito, com o subitem da lição, Cuidar do Corpo e do Espírito. Mensagem lindíssima do Espírito Protetor Georges, que foi ditada em Paris em 1863. Então, é uma responsabilidade ímpar de poder estar aqui estudando esse conteúdo importantíssimo para ambos os veículos que Deus nos presenteou como caminho redentor, como caminho evolutivo em nossa vida. Então vamos lá. Seres perfeitos, meus irmãos, Jesus, em realidade, ele nos convida para a perfeição moral. E o que significa essa perfeição? Não é uma perfeição física, estética ou social. É o esforço constante que nós temos que ter, essa luta diária de nos melhorar como espírito. Então essa é a nossa meta, essa é a nossa responsabilidade, é esse caminho que a gente tem que percorrer. Então um dos pontos principais dessa mensagem, ele nos traz aí significativos pontos importantes. Somos espíritos imortais, habitando temporariamente um corpo físico, como disse aí Allan Kardec, através dos seus estudos, através das obras básicas. Então, meus irmãos, como disse aí esses espíritos, como dizia de Jesus, né, que sempre afirmam que o corpo ele é um santuário divino, ele é um instrumento sagrado e necessário para a nossa própria evolução. Portanto, queridos amigos, cuidar do corpo não é vaidade, ele é responsabilidade. Cuidar do espírito não é opcional, é essencial para manter esse equilíbrio, essa harmonia entre esses dois veículos tão sagrado e tão importante para nós. A doutrina espírita nos ensina esse equilíbrio de uma forma bastante clara e bastante profunda, que nós devemos nem desprezar o corpo, esse veículo, não ser negligentes, porque se nós cultivarmos essa negligência, se a gente manter essa negligência com esse veículo, então a nossa responsabilidade será muito grande. E nem tampouco viver apenas para ele. Então, esse apego demasiado, viver só em detrimento do corpo físico, tampouco é importante e necessário. Então, às vezes a gente aí, com o excesso de vaidade que às vezes a gente tem, a gente pensa só no corpo físico. Então, a doutrina espírita e o Espírito Georges, esse guia protetor que nos traz essa mensagem belíssima, ele nos traz essa reflexão para que possamos assim nos estar atentos, para que possamos assim cuidar bem desses dois instrumentos sagrados que Deus nos deu como presente. E ele segue nos dizendo que o corpo ele é uma ferramenta de trabalho. Então, um dos exemplos práticos que nós podemos concluir, nós devemos ter na nossa vida diária, ter aí para manter esse corpo saudável, bem, manter aí uma alimentação equilibrada, ter aí descansos adequados, dormir, repousar dentro dos horários que faz bem ao seu corpo. Isso é manter esse equilíbrio, evitar os excessos, os vícios, os exageros, que isso traz desarmonia e traz desequilíbrio para o nosso corpo
físico. Então, esse movimento que a gente tem que ter é de sempre estar preocupado aí em manter saudável o nosso corpo físico. Então, gostaríamos de meditar um pouco aqui sobre isso que estamos falando, através de uma reflexão. Se recebemos esse instrumento valioso para uma missão, como, em realidade, estamos cuidando dele? Pensamos nisso. É uma reflexão pequena, mas tão importante que nós devemos fazer diariamente. O que estamos fazendo desse corpo? O que estamos fazendo desse instrumento sagrado? E como cuidar do espírito, já que estamos falando dos dois, cuidar do corpo e do espírito. Como estamos? Será que estamos dando aí esse valor tão importante para a nossa alma, para o nosso espírito? Então, uma das recomendações aí que a gente recebe é para manter esse corpo e para manter principalmente o espírito em harmonia, em equilíbrio, cultivar os bons pensamentos. Esse é um dos requisitos primordial, importantíssimo para manter esse ser imortal em total harmonia. Praticar o bem, exercitar a paciência, perdoar, orar, meditar, estudar o Evangelho, fazer o culto do Evangelho no lar. Então, esses são ingredientes de suma importância para manter esse veículo, esse espírito em total harmonia. E falando da reforma íntima, que é tão importante para a nossa vida, a reforma íntima como um cuidado essencial, espiritual. Quando o Evangelho nos convida a meditar e a pensar sobre a questão do ser perfeito, inevitavelmente estamos falando em reforma íntima. Não há maneira. Então esse ser perfeito, automaticamente ele nos submete a fazer essa reforma íntima, essa reforma interior, tão importante na nossa vida. Reforma íntima, meus irmãos, é uma reforma que a gente tem que fazer a si mesmo. Geralmente a gente preocupa fazer uma reforma pensando em mudar o mundo, pensar em mudar os outros. A reforma íntima, ela inicia-se primeiramente em nós mesmos. Se nós queremos um mundo melhor, um planeta melhor, uma sociedade em harmonia, a gente tem que começar por nós. Começando em nós, automaticamente esse mundo já vai melhorar. Assim é a dinâmica da vida. E essa transformação em nós mesmos, ela consiste em observar atentamente o que estamos realizando, o que estamos fazendo e como reagimos diante das dificuldades. Então isso faz parte dessa transformação. Tentamos observarmos como estamos reagindo diante das dificuldades que a vida ela nos oferece. Então a gente tem que estar sempre atento e cuidar e manter esse foco conectado com a divindade. E seguindo nessa linha de raciocínio, nessa linha de pensamento, como estamos tratando as pessoas? Se a gente quer uma reforma integral, devemos pensar como estamos tratando os nossos semelhantes. Como também estamos utilizando o nosso tempo. Nosso tempo é sagrado. Temos que utilizar da melhor maneira possível o tempo. Não deixar para amanhã o que a gente possa fazer hoje. E tampouco ficar apegado tão demasiado no passado, porque o passado já passou. O importante é o momento. O tempo, ele é sagrado para todos nós. Outro ponto de equilíbrio também que nós devemos estar sempre vigilantes, sempre atentos, como estamos administrando os nossos pensamentos. A verdadeira evolução acontece nos pequenos gestos diários que nós praticamos diariamente na sociedade.
em família. Então, o que seria isso? Seria uma palavra gentil, uma atitude mais paciente, uma crítica que deixamos de fazer. Então, às vezes a gente pensa que geralmente a gente quer fazer uma crítica. Será que essa crítica vai ser útil? Será que essa crítica está sendo construtiva? Vai beneficiar o outro? Então a gente tem que praticar aí, às vezes, a indulgência, a paciência, o perdão. Verdade? Então isso faz parte desse processo aí da nossa reforma. O perdão, que é tão essencial também na nossa vida, porque ele é uma medicina que cura a nossa alma interior. Então esse perdão que nós concedemos aos outros, então isso automaticamente estamos perdoando a nós mesmos. Então cada esforço sincero que nós emitimos, que nós pensamos e que nós praticamos, é um passo reto na direção da perfeição relativa na qual Jesus nos propõe fazer essa reforma, fazer esse equilíbrio em nossa vida. Então, através de todos esses ingredientes que nós vamos a cada dia praticando, automaticamente nós já estamos aí trazendo esse equilíbrio tão importante para a nossa alma, para o nosso espírito. O perdão, meus irmãos, é o remédio espiritual. E um dos remédios também que nós podemos aqui falar de uma forma bastante real para nós, o estudo, a prática do amor, a prática do perdão, que tanto o Evangelho nos ensina. Então, o estudo do Evangelho, ele é importantíssimo na nossa vida, porque ele é uma fonte permanente de fortalecimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Quando nós estudamos o ensinamento de Jesus, encontramos enormes recursos para enfrentar aquilo que às vezes quer nos derrubar, quer nos tirar do caminho redentor, que é, sem dúvida nenhuma, a ansiedade. Estamos demasiado preocupados aí com tudo que vem acontecendo aí no mundo. A ansiedade, ela nos traz esses transtornos psíquicos, mentais, muito destrutivos na nossa vida. Então, cuidar aí do corpo, cuidar da nossa mente. Tanto se fala hoje, cuidar da nossa mente. Então, isso é valioso, porque a ansiedade, ela nos desgasta e nos traz aí consequências devastadoras na nossa vida. E o medo, quantas pessoas aí sofrem desse pânico do medo, esse transtorno, que às vezes não cuidar, ele vai acarretar em problemas gravíssimos para a nossa saúde mental. Então, meus irmãos, que nós possamos enfrentar a ansiedade, o medo, a tristeza tão exagerada na nossa vida, que às vezes a gente se deixa se levar com esses sentimentos negativos. Às vezes a gente sabe que isso pode ocorrer também por alguma influência. Então, a partir do momento que a gente manter esse equilíbrio através do Evangelho, através das orações, através dos bons pensamentos, isso vai trazer esse bálsamo, vai trazer essa fortaleza para a nossa vida, e com isso vai contribuir de grande importância para manter esse equilíbrio. E um dos pontos também importantíssimos que a gente deve sempre estar atentos com relação aos conflitos familiares. Hoje vivemos em uma sociedade, em família tão desgastada, tão difícil, entre cônjuges, com familiares, com os filhos, com os irmãos. Então, isso é um ponto também de desequilíbrio que traz desarmonia para a nossa alma e que automaticamente vai refletir no nosso corpo físico, os conflitos. Então, isso é um tema também que a gente tem que observar
e estar sempre atento para que nós não entramos nessa sintonia aí, em desgastar e buscar e construir esses conflitos familiares. E as dificuldades que a vida nos oferece. A gente sabe que as dificuldades, porque isso faz parte do contexto da vida e do planeta na qual nós estamos inseridos atualmente. Esse planeta de provas e expiações. As provas que nós estamos aqui sendo submetidos, ele serve aí como remédio, como uma escola bendita para a nossa alma. Então, ninguém aqui vai evoluir sem as dificuldades, sem os problemas que a vida nos oferece, porque através dele é que nos vai dar fortaleza, nos vai dar conhecimento e também força para resistir às dificuldades e os mal que a vida às vezes são pedras no nosso caminho. Então nós não estamos aqui só sofrendo as dificuldades. Nós temos que pensar sempre nos bastidores, na retaguarda que nós temos. Os nossos anjos guardiões estão sempre do nosso lado, já sabia que nós estávamos aqui, aprovou a nossa decisão em reencarnar, em estar aqui, isentos das dificuldades, porque as dificuldades faz parte do processo evolutivo de cada um, porque sem eles ninguém alcançará degraus mais acima. Então, pensemos nisso. O Evangelho no lar. Essa é uma das ferramentas importantíssimas da nossa família, no nosso lar, no nosso cadinho. Porque é momento da gente estar ali, nos confraternizando, estudando ali o Evangelho. Na realidade, nós estamos, quando praticamos o Evangelho no lar, nós estamos convidando, nós estamos participando com Jesus no nosso lar. Isso é grandioso, isso é importantíssimo na nossa vida. Estar com Jesus, aprendendo com Jesus, obedecendo ali a todos que estão ali, os que creem, os que não creem. Mas o importante é que a gente faça o culto do Evangelho no lar. Principalmente nós, espíritas, que dizemos ser espíritas, nós temos essa ferramenta importantíssima que temos que praticar diariamente. Então, esse é um dos pontos essenciais para nós mantermos esse equilíbrio. Então, esses são momentos que o Evangelho, que Jesus nos convida para que possamos assim trazer esse fortalecimento, para fortalecer as raízes da nossa vida. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Deus nos confiou esse corpo para servir, esse corpo tão bendito para servir. Estamos aqui para servir, não para ser servido. Pensemos nisso. E Ele também nos deu esse Espírito, essa centelha divina que está em nós, para a nossa própria evolução. Nós sabemos que o corpo aqui ele é temporário, mas o Espírito ele é eterno. Então é importante a gente cuidar do corpo enquanto a gente utiliza ele aqui como transporte, como caminho de redenção espiritual. Então, valorizemos então esse Espírito, essa centelha divina. Mas ambos não podemos jamais cometer essas falhas. Às vezes a gente preocupa demasiado com um em detrimento do outro. Então, ambos têm que ser valorizados e cuidados. Porque um não evolui sem o outro. O que podemos assim tirar como conclusão, como pensamento que essa mensagem nos traz, que possamos
estar sempre atentos com essa mensagem que os irmãos sempre nos traz para a nossa transformação na nossa vida. Então, meus irmãos, o importante quando estamos falando dessa perfeição, dessa transformação moral que nós temos que analisar esse processo de forma tão cuidadosa na nossa vida, porque o Espírito Protetor Diógenes, quando ele nos traz essa mensagem belíssima, finalizando esse capítulo, ele nos fala que não é aniquilando ou martirizando o nosso corpo, o nosso veículo, assim como fazer os ascetas, é que nos vai dar essa transformação, é que nos vai nos tornar mais puros e mais perfeitos. Aliás, se nós praticamos essa maldade com esse aniquilamento do nosso corpo, maltratando-o, aliás, nós teremos grandes responsabilidades, temos que assumir essa responsabilidade, porque quando nós vamos devolver esse veículo, nós seremos cobrados pelo mau uso que nós cometemos contra ele. Porque nós sabemos que essa ferramenta sagrada, com o tempo, ele vai desgastar. Nós sabemos disso, porque tudo na natureza aí tem o seu processo natural. Então, o corpo, com o tempo, naturalmente ele vai se desgastando. Mas o importante de tudo isso aí é que nós não sejamos o agente destruidor, aniquilador. Porque se continuarmos a maltratar, pensando erroneamente que estamos assim fazendo para o nosso crescimento espiritual, para a nossa perfeição, estamos totalmente enganados e seremos responsabilidade por esse ato, podemos dizer, de vandalismo, porque descuidar do corpo, estamos descuidando, porque a gente descuida do patrimônio aí que a gente tem na nossa sociedade física. E se estamos também sendo esse agressor do nosso corpo, maltratando, então a gente vai ter enormes responsabilidade quando a gente for devolver esse veículo. Então, sempre lembrando aí também das sábias palavras de Francisco de Assis, que ele tratava esse corpo, ele apelidava esse corpo como sendo um jumentinho. Então, nosso jumentinho também, porque nós também, assim como dizia Francisco, nós temos esse jumentinho, esse instrumento de evolução. Que possamos devolver esse jumentinho bem melhor do que quando nos foi entregue gratuitamente. E seguindo nessa linha de pensamento, falando de corpo, mente e espírito, sabemos que o corpo influencia diretamente o espírito, e o espírito automaticamente ele influencia o corpo. Por exemplo, nessa questão dessas influências, porque os pensamentos negativos eles podem adoecer o corpo, mas em contrapartida, serenidade, fé, pensamentos positivos, ele traz o equilíbrio, ele traz saúde. Então, assim sendo, fazendo essa trilogia, corpo mais mente mais espírito, ele nos traz esses benefícios que nós necessitamos. Então, para a nossa melhor compreensão, vamos deixar aqui uma pequena historinha que vai trazer aí reflexões profundas para o nosso andamento aqui do nosso encontro de hoje. Conta-se que havia uma jovem que cuidava de seu jardim, o seu jardim
era muito belo. Ela se preocupava no início, ela se preocupava somente com as flores visíveis. Ela regava, ela podava, ela admirava as cores, mas em realidade ela nunca cuidava da terra. Com o tempo, as flores que eram belas começaram a perder o seu vigor, começaram a secar, a murchar. E ela, como todos nós passamos, nós ficamos tristes com o negativo. As nossas perspectivas às vezes não estão sendo cumpridas e a gente fica triste. E assim, essa jovem ficou triste em ver as flores que antes estavam belas, que era objeto das pessoas, de admiração, objeto de admiração das pessoas que passavam ali e viam aquele jardim tão florido, tão belo. Então ela ficou triste, é compreensível. E sem compreender as causas que estavam levando as flores perder o seu vigor tão prematuramente, ela resolveu então procurar um jardineiro ali, um vizinho seu conhecido, para ter mais informações a respeito de como cuidar melhor desse jardim. E ela foi assim conversar com o jardineiro. E o jardineiro, que era sábio, e ele informou a ela: realmente você cuidou bem da aparência exterior do seu jardim. Porém, você esqueceu de um detalhe importantíssimo. Você esqueceu de dar valor e de cuidar da raiz. Minha querida jovem, a terra é o que sustenta a vida, é o que sustenta tudo. Então a jovem ali, pensando sobre aquele assunto, pensou e resolveu que a partir desse momento ela ia fazer alguma modificação que resultaria em benefício para o seu jardim. Então ela passou a cuidar melhor da terra, adubou, limpou, protegeu. E o mais interessante na história que estamos narrando é que ela começou ali a cultivar uma coisa interessante, a conversar com as plantas. Nós sabemos que é de suma importância a gente ter esse cuidado com a natureza animal, vegetal. Quando a gente conversa com eles, a sensibilidade que ele tem, isso transmite a eles, traz vida. Então ela passou a cultivar bons pensamentos, a conversar com as plantas. Isso deu um resultado surpreendente para ela. E o resultado foi super positivo. As flores voltaram a nascer mais vigorosas ainda, mais belas, mais perfumadas. E que antes teria ali o convívio agradável das borboletas, a partir daquele momento que as flores começou a multiplicar, atraiu em maior número, em maior quantidade, as borboletas a fragmentar aquele belo jardim daquela jovem. Então, a moral dessa pequena história, dessa história tão simples, nos traz uma seguinte reflexão para o nosso encerramento. O corpo, meus irmãos, são as flores, o espírito é a raiz. Se cuidarmos somente da aparência, a vida perde força. Mas quando cuidamos da essência, tudo floresce naturalmente. Então, meus irmãos, o que estamos fazendo? Estamos cuidando mais das flores ou das raízes? Pensemos nisso. E fica aqui o convite para todos nós, fazer essas pequenas mudanças em nossa vida, dar mais atenção ao nosso interior, é o que é mais importante. Cuidar do corpo é preservar
um instrumento sagrado que Deus nos deu. Mas cuidar do corpo, meus irmãos, cuidar do espírito, principalmente, é dar existência, é dar sentido à vida, à nossa existência principal. E quando caminhamos junto, trazendo esse equilíbrio, essa serenidade, com certeza a vida floresce em paz, em harmonia com Jesus. Então, fica aí a nossa contribuição através do estudo, através desse reencontro desta noite. Agradeço a oportunidade, mais uma vez, de poder estar aqui com vocês, refletindo, estudando. E que Jesus continue sendo aí o nosso jardineiro pela vida eterna. Muita paz a todos e muito obrigado por tudo. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor,
Nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.